Muito bem, nós estamos de volta com mais uma aula de gramática da língua portuguesa e desafio de agora estudarmos o substantivo. Serão três aulas sobre substantivo, sempre voltado principalmente para você que se prepara para as provas de concurso. E nesta aula, bem como nas seguintes, em que estaremos estudando o substantivo, vamos sempre acompanhar a gramática do professor Nilson Teixeira de Almeida, toda a exemplificação, toda a conceituação que aqui nós estaremos expondo, estamos pegando emprestado com o mestre, o professor Nilson Teixeira de Almeida, que nos diz o seguinte: substantivo é a palavra que nomeia os seres reais, imaginários ou decorrentes de ação, qualidade ou estado. Veja, e substantivo não somente designa, como é comum, os seres reais que nós conhecemos, mas também os imaginários e aqueles que decorrem de ação, decorrem de derivados de um verbo, ação, qualidade ou estado. Veja aqui embaixo alguns exemplos. Onça, onça é um substantivo real, você conhece a onça. Saci é um substantivo imaginário, você conhece o personagem, sabe que ele é imaginário. Fuga, observe que o substantivo fuga decorre de uma ação, o verbo fugir. Aí você conseguiu fazer um substantivo que traduz a ideia de ação, fuga, e olhe bondade como uma qualidade, certo? Então, gente, os substantivos se subdividem em simples, compostos, comuns, próprios, primitivos, derivados, concretos, abstratos e coletivos. Aqui nós estamos diante da classificação dos substantivos. Nós vamos passar uma por uma nesta aula. Ainda vamos finalizar nesta aula trabalhando o grau do substantivo. Para as aulas seguintes, nós veremos flexão de gênero, nós veremos o plural dos substantivos compostos e por aí vai. Mas muito bem, comecemos pelo substantivo simples, aquele que apresenta um único radical. Significa o quê? Apresenta uma única palavra, como garoto, árvore, cidade, mesa, tigela, colher, cama. Uma única palavra, um único radical seriam os substantivos simples, porque os compostos que aparecem aí no contraponto são aqueles que apresentam mais de um radical, são formados por mais de uma palavra, como por exemplo, peixe e boi. Nós temos o radical de peixe, temos o radical de boi, nós temos bem-te-vi, nós temos gira e sol, estão juntos aí, mas na verdade nós temos o verbo girar e o substantivo sol formando um substantivo composto, girassol. Mesma coisa ocorre com passatempo, passar e tempo. Então estes são os substantivos compostos. Mas vamos para frente. Substantivos comuns que se contrapõem aos substantivos próprios. Nós estamos falando em substantivos comuns quando nos referimos àqueles substantivos que nomeiam os seres de uma mesma espécie. Homem. Homem é substantivo comum porque existem vários homens em particular, Atleta, da mesma forma, são muitos os atletas. Cidade, quantas cidades, Cidades diversas, nós temos Brasília, nós temos Rio de Janeiro, nós temos Belo Horizonte, nós temos Itapecerica da Serra, nós temos cidades diversas. Então, quando apenas nos deparamos com o substantivo cidade, sabemos que estamos diante de um substantivo comum, comum. Já os substantivos próprios nomeiam ser específico entre todos de uma mesma espécie. Entre todos os homens, nós nomeamos Pedro, substantivo próprio. Entre, digamos, todos os atletas, nós poderíamos nomear Sabrina, nome próprio, Entre todas as cidades, poderíamos nomear Aracaju, Aracaju seria o substantivo próprio. Entre todos os países, Brasil, substantivo próprio. Muito bem. E nós vamos agora para os substantivos primitivos.
primitivos, não se originam de outra palavra, são palavras primeiras. Pedra. Pedra é substantivo primitivo, não deriva de ninguém, ao contrário é pedreiro, substantivo derivado. Pedreiro derivado de pedra. Laranja é substantivo primitivo, né? Não deriva de ninguém, é a palavra primeira. Já laranjeira sim, é um substantivo derivado. Trabalho e trabalhador, trabalho é primitivo, trabalhador é derivado. Árvore e arvoredo, árvore, substantivo primitivo, palavra primeira, originária. Já o arvoredo seria uma palavra secundária, seria um substantivo primitivo. Muito bem. Agora vamos para mais dois substantivos que se opõem, né? Que são os concretos e os abstratos. Substantivos concretos nomeiam seres reais ou imaginários de natureza independente. Veja só, cuidado. Quando você estuda substantivo concreto, preste atenção que o que realmente conta é a natureza independente, porque às vezes o estudante da língua portuguesa é levado a pensar que seres imaginários seriam substantivos abstratos e não concretos. Não é isso. Seres imaginários como Saci Pererê, como Mula Sem Cabeça, como diversos outros personagens, eles são imaginários, mas são concretos porque possuem natureza independente. Eles não existem dependendo de alguém, de alguma outra coisa. Eles existem por si só, mesmo que imaginários. Por isso, olha que chuva é um substantivo concreto, cadeira é concreto, saci e fada são imaginários, mas eles existem por si só, não dependem de nada. Então são substantivos concretos. Diferentemente, quando estamos tratando dos substantivos abstratos, aí a sua natureza é dependente, depende de algo. A natureza dos concretos é independente, possui existência neles próprios. Já nos substantivos abstratos, eles apenas podem existir a partir de algo ou de alguém, né? Eles nomeiam uma ação, nomeiam uma qualidade ou estado, ou seja, seres dependentes. Observe aqui no exemplo, fuga, né? Essa fuga deriva do verbo fugir. É preciso que alguém empreenda a fuga para você imaginar esse substantivo abstrato, fuga. Mesma coisa é a bondade. A bondade depende de alguém ser bom. Então aí você entende esse substantivo abstrato, bondade, ternura, cegueira. Todos são substantivos que não possuem uma natureza independente. São substantivos que dependem de algo ou dependem de alguém. Aqui estão alguns exemplos. E agora nós vamos para os substantivos coletivos, indicam um conjunto de seres. Fácil, simples, né? Nós temos, por exemplo, cáfila, aí é um coletivo de camelos, nós temos alcateia, coletivo de lobos, nós temos batalhão, coletivo de soldados. Muito bem. Com isso, nós terminamos esta classificação dos substantivos, passamos por cada uma delas, bem simples, e vamos começar ainda, nesta aula, a flexão de grau dos substantivos. Os substantivos se flexionam em grau, em número e em gênero. Aqui nós vamos estudar, a partir de agora, a flexão do substantivo em grau. Grau é a possibilidade que a flexão do substantivo oferece para exprimir a ideia de aumento ou diminuição, né, do ser, relativamente à sua dimensão normal. Você tem o substantivo em sua dimensão normal, você pode de repente flexionar para aumentar ou para diminuir a sua dimensão padrão. Então, árvore, nós podemos fazer arvorezona para o aumentativo e podemos fazer arbusto para o diminutivo. E
o grau do substantivo se dá por dois processos. Nós temos a possibilidade de aumentar ou diminuir o substantivo pelo processo analítico e pelo processo sintético. Estamos falando em processo analítico, em formar o grau do substantivo por processo analítico, quando, por exemplo, nós utilizamos aqui uma outra palavra, né? Chapéu grande. Só chapéu não basta para trabalhar nesta palavra no processo analítico e indicar o seu grau aumentativo ou diminutivo. Você precisou de um adjetivo. Chapéu grande, chapéu pequeno. Processo analítico de formação do grau do substantivo, mas temos também o processo sintético, né? Chapéu, chapelão ou chapeuzinho. A mesma palavra, o mesmo radical, recebendo sufixos e formando o diminutivo ou o aumentativo. E aí, gente, nós ficamos por aqui com esta primeira aula sobre substantivo. Já disse no comecinho que serão 3 aulas, esta foi a primeira, espero que tenha sido útil aos seus estudos e aguardo você daqui a pouquinho para continuarmos os nossos estudos sobre o substantivo. Até já!